Saudações, gente bonita, mestre líder aqui. É claro que eu gostaria de ficar falando horas e horas sobre os meus morangos, tanto que eles estão bonitos, tanto que esse sistema de plantação, de plantio, está funcionando bem. Eu quero ver se eu consigo plantar eles mais ou menos no mesmo estilo nesses canteiros aqui. Eu tenho 20 mudas de morango. Nesse canteiro, nesses dois canteiros, acabam umas 500 e acho que dá para produzir muito morango. E como eles são pequenos, aí eu acho que eu tenho capital suficiente para cobrir, para telar, para impedir as saúvas e tudo mais. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre geopolítica da braba agora. Eu quero voltar da discussão sobre a fala, o texto do Michael Woodson, que eu estava comentando numa live anterior. O Michael Woodson comenta em algum momento que não existe mais uma história do pensamento econômico, HPE que se chama. Quando eu estudei na UFO ainda tinha HPE, que era muito interessante. A Universidade Federal de Uberlândia é uma ótima universidade, devo admitir. Está passando por uma crise agora por questões outras, mas é uma excelente universidade. Devo muito a eles. Mas eu sei que nas particulares, nas unesquinas da vida, não tem HPE. O HPE é só para ensinar borracha, Mas voltando ao Michael Woodson, ele fala, não é curso de história econômica. Portanto, as pessoas não entendem o que os governos fizeram que deu certo e o que fizeram que deu errado. E você está pronto para tudo. Você simplesmente presume que o status quo que existe é a sobrevivência natural darwiniana do mais apto. E você simplesmente aceita isso sem questionar a possibilidade de haver uma alternativa. Por isso que eu falo, os cursos de economia das unesquinas da vida, mesmo das PUCs, de algumas delas, é farsa, cara. É farsa. Sabe, é doutrinação, como matemática. Mas vamos voltar ao modelo Margaret Thatcher, não alternativa. Assim, temos uma estultificação. O que é estulto? Burro, burrificação. Que mesmo que você seja uma pessoa rica e diga, poxa, indo para o trabalho, para a minha fábrica, para o meu banco, notei todos esses sem-tetos. Isso é realmente muito ruim. Mesmo que você pense assim, você não vai saber o que precisa ser feito. Certo? Eles não sabem que não precisa haver sem-tetos. Que existe uma maneira de estruturar a sociedade para que não haja falta de moradia. E, inclusive, isso já foi aplicado no passado. Eles não sabem que existe uma alternativa. E isso eu estou falando de pessoas formadas em economia. Nas Harvard, nas Cambridge, nas Oxford, nas Columbia, nas unesquinas que estão no Brasil inteiro. Os escolões, os sacolões de ensino. É por isso que eu fico feliz sobre a questão anterior ao meu livro. Michael Woodson se referindo ao livro que ele escreveu sobre o tema, que se chama America's Protectionist Takeoff, no qual ele descreve como os norte-americanos discordavam da teoria britânica do livre comércio e de todo o conceito de mercado livre. Tipo, livre para quem? No século XIX. Para os protecionistas americanos e para os economistas clássicos da Inglaterra, o mercado livre era livre de renda econômica, livre de uma classe de proprietários, de parasitas, livre de monopolistas, da classe financeira que ganha dinheiro, dividindo, desindustrializando e transferindo a mão de obra para a indústria. O Michael Wilson continua dizendo que hoje em dia a ideia de um mercado livre é livre de organização governamental da economia, de qualquer restrição à privatização e à ganância. Exatamente o oposto de tudo que o mercado livre costumava ter. Mas, se esse não for o ponto de partida do curso de Economia 101, ou seja, primeira matéria do primeiro período, as pessoas não entenderão que estão em uma espécie de vocabulário orwelliano. Ele está fazendo referência a 1984, a novilíngua, quando se trata de entender a economia. Portanto, a própria classe dominante, nós já falamos muito sobre isso, se tornou deseducada. O Michael Woodson é muito elegante, se tornou burra, ignorante, pode-se dizer. Não houve controle sobre o tipo de ganância que se tornou um traço de personalidade que outras culturas desprezam. A cultura asiática, de um modo geral, tentou impedir que isso se desenvolvesse por milhares de anos.
o dinheiro comunidade, utilidade pública, ele foi economista da Agência do Governo dos Estados Unidos em 74 e 75, trabalhando nas areias de Athabasca, falando no caso do Canadá, né? E na liquefação de carvão, que era uma ideia terrível, demonstra isso. Cada barril de petróleo criado dessa forma usava cerca de 8 galões de água. O Canadá não cobrou nada por toda essa água que forneceu. Tudo isso, portanto, é um roubo dos recursos naturais do Canadá, que recebe água de graça e cria uma enorme poluição ambiental, que vai ser paga por toda a sociedade, né? Tudo que o Canadá precisa fazer é cobrar pelo esgotamento dos recursos naturais e pelos custos de limpeza da poluição ambiental. É mais ou menos o que o Brasil tem que fazer na Amazônia, né? Aliás, no país inteiro, já detectaram, cara, que absurdo, agrotóxico na água que cai na cidade de São Paulo. Nós falamos sobre isso na outra live. E fazendo isso, cobrando de quem usa, dos bilionários, você interromperá imediatamente o comércio destrutivo para o meio ambiente. Por que eu sou contra Verdiste Ongueire? Porque a ideia deles é tributar, é culpar as pessoas. Tipo, faça pipi enquanto toma banho, beba menos água. Por que eles não tributam o agronegócio, que é quem gasta 75% da água? Que quem polui, que quem contamina, quem destrói os mananciais, quem assoreia os rios. Por que não fala de agronegócio? Fala da pessoa fazer pipi no banheiro. Por favor, né? Fala sério. Não pode explorar a margem equatorial, que eles chamam de Foz do Amazonas, porque são desonestos. Porque os índios, gente, que indígena mora no litoral do Amapá. Que indígena nada 500 quilômetros para pegar, sei lá o que, baleia. Por favor, né, gente? Bom, de toda forma, essa mesma situação que acontece no Canadá é administrada pelos Estados Unidos por meio de bancos canadenses que praticamente administram o Canadá. Então o Canadá, como os Estados Unidos, como o Brasil, é cada vez mais administrado por setores parasitas da economia. No nosso caso, não só os banqueiros do setor imobiliário, mas os especuladores do modo geral e, claro, os parasitas do agronegócio e os parasitas mor, que são os milicos, né? O militar brasileiro é essencialmente um parasita. Ele é sustentado pelos recursos públicos, ele vive o comunismo para ele e para a família dele, né? Os militares de alta patente, à custa de implementar o capitalismo animal para toda a sociedade. Então, para ele, é a escola militar, é a universidade militar, é o hospital militar, é moradia militar, é mamata militar. Para ele é isso. Para ele é comunismo, socialismo. Por restante, a sociedade, capitalismo lombo. Né? Então, uma moça chamada Carol perguntou o seguinte: temos um espetáculo peculiar no Reino Unido de milionários patriotas fazendo lobby junto ao governo para poder pagar mais impostos, sendo que o governo se recusa a tributar os ricos. Nos Estados Unidos, como no Brasil eles pagam 2,5% de imposto. Nos Estados Unidos, acho que não chega a pagar isso. É uma situação tão distorcida no Reino Unido. Michael Hudson responde que é verdade e que isso é simplesmente horrível. Basicamente, o que aconteceu na Inglaterra é como a Operação Gladio na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos gastaram uma enorme quantidade de dinheiro tentando impedir o desenvolvimento do socialismo, patrocinando a tomada de controle de todos os partidos radicais da Europa ou dos partidos socialistas. Eles fizeram isso com os pós-modernistas, com o oqueísmo, com o identitarismo, com os 68, né? Foi assim que eles fizeram. Criando organizações não governamentais, né, as famosas ONGs, para patrocinar clientes que parecem estar dispostos a vender seu país e apoiar os Estados Unidos, não importa o que aconteça. O caso da Inglaterra, o caso da Alemanha, é muito típico. O caso da Suécia, da Finlândia. É isso, é exatamente isso. Eles procuram oportunistas que sejam muito capazes de manipular outras pessoas. Na Inglaterra, algo que os treina para ser oportunistas corruptos e muito suaves, como Tony Blair, por exemplo, e obviamente o Starmer, e a maioria dos políticos britânicos. O resultado é que a Inglaterra não tem realmente um socialista ou qualquer tipo de alternativa ao neoliberalismo. O Partido Trabalhista neoliberalizou o Partido Conservador. Realmente você não tem opção. É tudo a mesma coisa. Da mesma forma a Alemanha.
Tem 5 partidos, aí vendo o Dilin como sendo de esquerda, mas é de direita, é liberal, é woke identitarista, é verdista, é ungueire. Enfim, a única oposição ao militarismo do MI6 e do governo britânico vem da ala direita. Igual na Alemanha, por incrível que pareça. Isso quem está falando é o Michael Woodson, que é a última pessoa do mundo que você pode acusar de protofascista. Né? O mesmo acontece na Alemanha, onde apenas o AfD, o Partido Alternativo for Deutschland, oferece uma alternativa no parlamento, já que a Sarah Wagenknecht não conseguiu entrar. É exatamente isso, é por isso que eles estão tentando cancelar o partido da AfD. Estão tentando proibir ele. Certo? É o discurso único. Quem não reza por essa cartilha é banido. Em toda a Europa, a interferência americana no sistema político para garantir que os eleitores ingleses, alemães ou de outros países não tenham realmente nenhuma alternativa, mas uma situação do tipo tweedledee, tweedledum. Não sei o que significa. Não importa o que eles tenham, é tudo exatamente o plano liberal, neoliberal. É por isso que, essencialmente, esse é o problema que o Ocidente tem. Ele foi envenenado desde a Segunda Guerra Mundial por essa luta da direita, que só oferece uma única alternativa. E por isso a Ásia está vencendo, porque lá essa é a opção. A Ásia e os BRICS estão tentando se desvencilhar disso tudo. É isso que está dividindo o mundo inteiro politicamente agora, bem como economicamente. É nesse sentido que a teoria do Keynes, né, do Bancor, era uma ideia muito boa, que não se tratava de tarifa, tratava de como receber os déficits do balanço de pagamento. O que Keynes viu foi a forma como os Estados Unidos estavam criando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que iriam, de certa forma, concentrar cada vez mais a renda nacional nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu no mundo inteiro. E os grandes inimigos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial eram, obviamente, a Inglaterra, por estranho que pareça. Certo? O Michael Woodson descreve isso no livro Superimperialismo. A Câmara dos Lordes reconheceu isso. Keynes disse: se vocês conseguirem um sistema econômico que os americanos estão implantando, se vocês seguirem, os países credores ficarão cada vez mais ricos e terão direitos de crédito sobre os países devedores. Haverá uma polarização econômica que dividirá o mundo inteiro, exatamente como acontece hoje. Como está acontecendo hoje, né? A solução do Bancor foi dizer que essa é uma forma de direitos especiais de saque, pode-se dizer. O Banco Central, na forma do Banco Central que Keynes queria ver. Ele disse que se um país tiver um superávit constante na balança de pagamentos, como os Estados Unidos, ele está abusando do sistema internacional. E seu superávit será eliminado. Basicamente a partir de controle cambial, né? A âncora cambial do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, ela trabalha basicamente para que o setor parasitário da economia, principalmente o agronegócio, continue parasitando a economia e a sociedade inteira e entregando o país, que não é só agronegócio, tem mineração, né? Tem petróleo. Continua parasitando todo o povo brasileiro, o território brasileiro, e entregando isso para os Estados Unidos. O que o Bozo era um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. O que o Temer era um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. E o Fernando Henrique Cardoso, igualmente, ele foi o nosso Tony Blair. Certo? É um sujeito absolutamente desprezível. Mas, enfim, se o superávit primário fiscal, né, encontra sua contrapartida no déficit crônico de outro país que está sendo vitimado pela forma como a economia internacional está mal estruturada, então as dívidas serão anuladas. É claro que ele estava pensando na Inglaterra, porque os Estados Unidos estruturaram a ordem do pós-guerra para garantir que a área da libra esterlina não ficasse limitada à compra de exportações britânicas, mas pudesse ser liberada para comprar exportações americanas. O empréstimo britânico que os Estados Unidos fizeram impediu que a Inglaterra desvalorizasse a libra esterlina para se tornar mais competitiva. Keynes viu isso, evidentemente, e toda a Câmara dos Lordes viu isso. E o Michael Woodson apresenta todas as citações na Nova Impressão do Superimperialismo, que é o livro dele. Todos eles viram que isso seria empobrecedor. Eles queriam colocar um limite no grau que a autonomia internacional poderia se polarizar entre os países credores e os países devedores. O Bancor foi projetado para fazer exatamente isso, pois quando o país ficasse em uma posição credora excessiva, a posição credora seria eliminada com a eliminação da dívida. Esse tipo de cancelamento da dívida que o Nica estava falando no início, o bom de cancelar as dívidas é que você cancela a poupança dos credores. E isso é o que ninguém diz. Todo mundo fala como se fosse fácil cancelar as dívidas, mas a dívida de uma pessoa é o crédito e a poupança de outra. Keynes percebeu que para anular as dívidas era preciso anular a poupança dos credores.
que estavam tentando remodelar e corromper a economia internacional, da mesma forma que corrompiam as economias domésticas, mas como um sistema fiscal e tributário e um sistema regulatório de seu próprio interesse, em vez do interesse do crescimento econômico. Aí alguém pergunta para o Michael Woodson, chegou a hora do Bancor? Na maioria dos meus artigos, ele responde, que podem ser encontrados no meu site, que é www.michaelwoods.com, tenho insistido para que os países dos BRICS adotem o sistema Bancor. Tem um programa regular com Radhika Desai, o Geopolitical Or, um programa quinzenal em que descrevemos como o Bancor pode ser adotado pelos países dos BRICS para que não haja um país como a China enriquecendo ao endividar os países asiáticos devedores. Não haverá uma moeda dos BRICS no sentido de libra esterlina ou dólares, mas haverá uma moeda que Keynes viu que deveria ser usada apenas para pagamentos intergovernamentais. Se tarefas efetivas ou qualquer outra coisa criar um desequilíbrio nos balanços intergovernamentais, o Bancor servirá essencialmente para restabelecer algum senso de equilíbrio e equidade no sistema. Certo? Qualquer pessoa pode criar dinheiro. O problema é fazer com que ele seja aceito. Suponhamos que você vai à loja comprar mantimentos e escreva uma ordem de pagamento, né? Um documento simples que declare uma dívida entre o emissor e o destinatário. Bem, o que o governo e a loja podem fazer? Você diz, você pode usar a sua declaração de dívida para pagar o laticínio pelo leite que ele está lhe dando para vender para nós. Então a loja dirá, tudo bem, então o laticínio tem a sua própria moeda. E o que o laticínio vai fazer com ele? Bem, o laticínio pagará os seus trabalhadores com ração para alimentar gado. De alguma forma, essa dívida nunca será paga. Bem, é óbvio que as pessoas físicas não podem emitir ordem de pagamento que não precisam ser pagos. Somente os governos podem fazer isso. É por isso que criptomoeda é para jacu, por isso que Bitcoin é para jacu. Por isso que o esquema dos bancos centrais é para roubar toda a população. Porque o Banco Central, controlado por banco, quer fazer exatamente isso que o Michael Woodson disse que eles não podem fazer. Você tem que pagar em dinheiro e não em ordem de pagamento. A qualidade do dinheiro é a capacidade de ser aceito em impostos. Por isso o imposto é tão importante. Por isso os neoliberais inventaram os ANCAPs, para acabar com o imposto. Porque eles podem emitir dinheiro e, portanto, emitir dívida. E, portanto, escravizar toda a população pela dívida. A ideia do dinheiro do povo, que é o nome do renminbi, inclusive, é uma ideia libertária de direita que foi intencionalmente projetada para não funcionar, de modo que seja um beco sem saída para confundir as pessoas em vez de reestruturar a estrutura social. Como que dizendo? Bem, por que vocês não se mudam para o oeste, para o Colorado, para outro lugar? Talvez possam promover essa ideia. Acho que toda essa conversa sobre localismo e o dinheiro das pessoas é um grande engano. E muitas delas são bem intencionadas, mas são estúpidas. O dinheiro é uma utilidade pública, não é uma coisa privada. Não se pode privatizar o dinheiro. Na verdade, já tentaram fazer isso. O Rui Barbosa tentou fazer isso, né? Vocês podem, hoje em dia, não sei se vocês não ensinam história do Brasil nas escolas. Cara, mas eu estudei na escola pública, rural. E aprendi sobre isso, o encilhamento do Rui Barbosa, quando ele permitiu que empresas emitissem dinheiro. Igual o Trump quer permitir que eles emitam criptomoeda. É aquilo que eu já disse na outra live. Estão querendo privatizar a emissão do dinheiro. E o Michael está explicando por que isso não pode acontecer, porque isso, evidentemente, vai dar errado. Reitero, o dinheiro é uma utilidade pública, não é algo privado. Não se pode privatizar o dinheiro. Ele simplesmente não funciona assim. Em nenhum momento da história humana houve um dinheiro privado que funcionasse. Excesso, talvez, entre os amigos que trocam títulos de dívida entre si. Portanto, essa ideia de Bitcoin, essa ideia de criptomoedas, essa ideia de emitir o próprio dinheiro é um mito. É preciso considerar o dinheiro como basicamente um serviço de utilidade pública. O dinheiro é criado pelo governo e recebe valor ao ser aceito no pagamento de impostos. Todo o dinheiro é uma dívida. Quem será responsável pela dívida? E como você faz para que o devedor pague? Ou, se não for pago, como fazer com que outras pessoas aceitem sua dívida como meio de pagamento e, por fim, paguem os impostos com ela? O dinheiro pode ser aceito localmente? Como Michael Woodson disse, as colônias americanas do século XVI e XVII criaram dinheiro localmente.
mas é preciso que seja feito por meio do governo. É possível ter poupança, bancos locais e cooperativas de crédito. Em uma cooperativa de crédito, a população local depositará suas economias e os membros dessa cooperativa de crédito local podem fazer empréstimos. Eles podem fazer isso. Ou, como diz Ellen Brown, o Estado pode ter seu próprio banco e pode receber depósitos no banco e manter os depósitos do governo de outras pessoas e usá-los para gastar. Mas a cooperativa de crédito local ou um banco estatal não podem criar dinheiro. Lembra que eu falei do fator de alocação? Para cada dólar que o Federal Reserve cria, os bancos norte-americanos podem criar 20. Então isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Nós estamos explicando o que é capitalismo real, de fato. Estou aqui arrancando muda e explicando isso. Mas os que dão aula em economês, os web comunistas, por exemplo, eles ficam falando borracha para não explicar isso que é o que explica, né? Enfim. Caso contrário, se não for feito assim, voltando, eles são como as caixas econômicas das cooperativas de crédito. Eles podem transferir dinheiro, podem fazer um empréstimo do dinheiro que já possui, mas não podem criar dinheiro novo como crédito. Esse foi o grande avanço realizado em 1694 com o Banco da Inglaterra. Foi o primeiro dos bancos centrais. Mas, novamente, essa era uma relação simbiótica com o governo. Nós falamos sempre que o capitalismo não existe sem governo, que os ANCAPs são uns imbecis, porque eles imaginam um mundo sem governo, um mundo capitalista sem governo. Um mundo sem governo nós, os anarquistas, imaginamos. Os meus irmãos comunistas também imaginam. Só que os ANCAPs imaginam um mundo, ao mesmo tempo, sem governo e com dinheiro privado. Isso não existe. Certo? Então, voltando ao caso da criação do primeiro Banco Central, né, que foi o Banco da Inglaterra em 1694, Michael, você faz a pergunta, quem controla o governo? São as pessoas ou são os banqueiros? Adivinha? Né? General Crotot, então, faz uma pergunta muito interessante. Você mencionou um pouco sobre a forma como a economia é ensinada. Eu achei que seria divertido voltar a esse assunto, porque a crítica que tenho é de um historiador econômico chamado Claudia Golden, que recentemente ganhou o Nobel por seu trabalho principalmente sobre o mercado de trabalho, mas também sobre história econômica dos mercados de trabalho. Mas ela tem uma citação explicitamente atribuída a ela, que eu verifiquei com ela, de que a história econômica explicitamente não faz parte do currículo do ensino da economia moderna. De fato, a tal HPE que eu falei. Eu me pergunto como conseguimos isso, porque a maioria da ciência se baseia no fundamento em que as pessoas falam sobre isso. Bom, agora a gente acredita nisso, mas antes acreditávamos em outra coisa. A física funciona assim, a biologia funciona assim, a geografia, todas as ciências funcionam assim. Antigamente era assim, mas hoje é assim. A economia não faz isso, pelo menos não nas unidades particulares. Eu espero que a UFO, ainda pelo menos ela, ainda ensine HPE. Que as universidades federais ainda ensinam HPE. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você não tiver o 101, primeira matéria, do primeiro período, como HPE, você está sendo enganado, cara. Se você não tiver HPE num curso de economia, você está sendo feito de besta. Você está fazendo administração de empresa com, sei lá, com fetiche burguês. De toda forma, como a economia consegue ensinar relações completamente no vácuo, como se essas suposições fizessem sentido logicamente? É aquilo que eu falo. Suponha que os agentes têm informação perfeita. É a mesma coisa de pedir para um engenheiro eletricista, falar, suponha que não existe a lei de Ohm. Ou falar para o engenheiro mecânico, imagine que a termodinâmica não existe. Ou falar para o engenheiro civil, ignore as leis de Newton sobre a gravidade. Ué, como assim? De verdade, como assim? Como se essas suposições fizessem sentido logicamente sem passar pela evolução de onde chegamos até onde estamos agora, cara. De onde a gente partiu, né? Aí o Michael Woodson dá uma resposta avassaladora. O objetivo dos lobistas que financiaram as universidades, que elaboraram os currículos, é convencer as pessoas que não há alternativa. É o papo da bruxa, né? Da bruxa, cuja população comemorou a ida para o inferno, a Margaret Thatcher. Você não quer que as pessoas estudem história, porque a história é um estudo completo da evolução de como diferentes sociedades criaram alternativas. Cara, o Império Inca, na verdade, era socialista.
E quem sabe disso? Ninguém. Por isso não se ensina sobre o Império Inca. Fala uma bobagem ou outra, sabe? Os Quetzals antes, mas não explica como é que ele funcionava. A história ensinada nas apostilhas de escolas particulares, onde os pais mandam os filhos, acreditando que estão recebendo uma boa educação, é um engano. E nas públicas também, pô, você nem tem público, né? Os caras não querem simplesmente saber, não precisa estudar. Graças à Fundação Ayrton Senna, graças a 93, 94/96, graças aos sucessivos governos estaduais, você não precisa estudar para passar. Basta assistir aula. Então não adianta ensinar nas públicas. E não tem como ensinar nas particulares, porque as apostilhas já são feitas na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos para mentir. E aí está a família se sacrificando para colocar os filhos na escola pública. E ele está sendo doutrinado. Mentira está sendo dita para ele. A verdade está sendo escondida. Touché, né? A Universidade de Chicago, os monetaristas de direita colocaram seus acólitos, os seguidores de Milton Friedman e dos mercados livres, na liderança de todas as principais revistas econômicas. Elas só servem para falar coisa de neoliberal. Portanto, todas as revistas econômicas de maior prestígio nos Estados Unidos são editadas por graduados nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago ou de outras universidades econômicas de direita, como Harvard, MIT, Berkeley, Minnesota. Assim, por exemplo, os graduados, eu fazia parte do corpo docente, ainda sou emérito da Universidade de Missouri, em Kansas City. E isso diz Michael Woodson. Mas voltando à questão levantada pelo Michael Woodson, ele diz: problema é que nossos formandos aprendem muito. Eles dizem: meu Deus, existe uma alternativa. Isso é maravilhoso. Todos os meus pés de então eles se formam todos, não vai sobrar e dizem: nenhum. Bem, agora que temos nosso doutorado, como certo, vamos conseguir um emprego? Bem, eles têm suas entrevistas de emprego com as várias universidades. Os diretores das universidades me disseram, os diretores de departamento econômico me disseram: bem, primeira pergunta que fazemos é, bem, em quais revistas você publicou? Nós damos crédito às revistas de maior prestígio. E os graduados em teoria monetária moderna e outros críticos diriam: bem, não conseguimos publicar nossos artigos nas publicações da Universidade de Chicago ou em outras revistas, porque, segundo eles, não é bem isso que estão interessados. Isso é uma teoria diferente da nossa, portanto, eles têm que recorrer a revistas que não são consideradas respeitáveis, ou se tornam jornalistas ou vão para organizações internacionais ou organizações públicas e escrevem relatórios públicos, mas não conseguem um emprego em universidade de prestígio. Alguns de nossos alunos foram para Buffalo, Nova York, que é uma cidade muito fria, bem na fronteira com o Canadá. Outros foram para várias universidades em Ohio, mas nenhuma das universidades de prestígio. Portanto, você não terá um teórico monetário moderno ou um socialista lecionando em Chicago, Harvard ou no MIT. É o que nós falamos sobre a Universidade de Colômbia, né? O ninho dos woke identitaristas. Durante algum tempo, a Universidade de Massachusetts tentou criar um grupo marxista e fez um trabalho muito bom. Mas essa era a universidade específica para grupos marxistas, com seu próprio conjunto de publicações que não eram consideradas por outros departamentos universitários como prestigiosas o suficiente para garantir a contratação dos graduados. Isso é parte do problema. Portanto, a contratação de economistas é feita apenas por aqueles que estudaram com economistas, professores que não acreditam que não há alternativa e que não tiveram nenhum curso de História do Pensamento Econômico ou História Econômica. Uau! Steve Hall, do Reino Unido, fez uma pergunta. Faço parte do Partido Trabalhista e dirijo o Fórum Econômico. Temos várias políticas que exigem investimento público, infraestrutura e renovação, Serviço Nacional de Saúde, educação, reindustrialização parcial, energia, serviços públicos, essas coisas. Mas o Partido Trabalhista está muito preocupado em enfatizar essas políticas porque elas se baseiam em investimentos públicos e econômicos, pois sabe que, entre aspas, vão perturbar os mercados. Portanto, está prejudicando nossas campanhas. Sei, com base na teoria monetária moderna, que podemos nos defender contra os vigilantes de títulos que tentarão aumentar as taxas de juros. Mas como podemos nos defender? Como dependemos de importações e somos muito vulneráveis, dependemos de nossa libra forte.
como podemos nos defender do imposto cambial? Perguntei a várias pessoas e parece que obtive respostas diferentes. Gostaria de saber qual seria a sua resposta. Michael Hudson foi no ponto. Ele disse: eu não acho que países possam se defender de ataques cambiais, a menos que tenham controle de capital. A Inglaterra não acreditava em controle de capital e por isso permitiu que George Soros levantasse mais dinheiro do que a Inglaterra teria levantado. O famoso ataque dos Soros à Libra britânica, né? Um caso clássico. E a menos que você limite os controles de capital que entram e controle o mercado de câmbio, não há absolutamente nada que possa ser feito. É assim que os mercados funcionam. A ideia de um mercado livre é que qualquer um pode destruí-lo e pegar o que quiser, se o governo permitir que seja feito por meio da desregulamentação. E a Inglaterra é praticamente desregulamentada. E os britânicos não gostam disso, porque enquanto houver um mercado livre, a libra esterlina estará sempre caindo. E boa parte disso se deve ao fato de que a mão de obra deve ficar cada vez mais pobre. Então é isso. Ele está fazendo exatamente o que deveria fazer. Ele está estrangulando e sufocando a Inglaterra. De maneira quase mordaz, Michael Hudson acrescenta que se isso acontecer, ninguém vai derramar uma única lágrima em qualquer lugar do mundo. Aí continua: estou sentado aqui no norte da Inglaterra, pós-industrial e abandonado. Não acho que a classe trabalhadora daqui tenha feito mal a ninguém, Michael. E estamos realmente ficando muito pobres aqui e fomos desindustrializados. O estaleiro do fim da rua onde moro já fez o maior navio do mundo. Agora não temos aço, navio, nada. Tudo se foi. E estamos em um estado terrível. E o país sabe. Há 2 Reinos Unidos, o norte e as áreas industriais, e até mesmo a Cornualha, no sudoeste, que formam nossa mineração de estanho e carvão. Somos 2 países e todos sabemos que todos nos odeiam. Eu sei disso. Mas, sinceramente, não acho que a classe trabalhadora inglesa e britânica tenha feito muito mal a ninguém. Parece que a cidade de Londres governa o país. E nós somos o partido marginal mais bem sucedido. Obtivemos quase 250 mil de votos. Mas parece que não conseguimos ter coragem de enfatizar nossas políticas econômicas por causa desses ataques cambiais. Acho que a ideia de um governo britânico, do Banco da Inglaterra, do GMO, de todo o Tesouro como cenário de controle de capital seria uma tarefa muito difícil se eles nos dissessem para ir em frente e multiplicar. Portanto, acho que estamos numa situação muito difícil. Mas obrigado por responder as perguntas. Essa é a resposta. Eu tenho controle de capital. Qual é a diferença entre controle de capital e controle de câmbio de capital? Eles são a mesma coisa? Michael Hudson respondeu: sua longa pergunta é o argumento para o ensino de história econômica. A Inglaterra deveria ser um estudo de caso de uma sociedade fracassada, um estudo sobre o que pode dar errado. E tudo o que foi feito é um exemplo maravilhoso do que não se deve fazer ao administrar um país. E é basicamente o que os Estados Unidos estão fazendo e que o Brasil vem fazendo. Você pode chamar de controle de capital, do que quiser, mas isso não tem a ver com a forma como você estruturou o mercado de capitais e quem o controla. Eu não posso entrar em detalhes, porque isso difere em cada tipo de país. Mas em outros países não permite que o que aconteceu com a Inglaterra aconteça com eles. Portanto, posso lhe garantir que é uma maneira. Mas você não pode ser inglês e fazer isso. Aaron Marquette disse: então eu estava pensando de forma geral sobre a dívida e as cidades. Sei que o preço das hipotecas subiram e o papel dos imóveis financeiros. Então eu queria saber se você pensa muito sobre os movimentos pelo direito à cidade, ou sobre a maneira com que você vê cidades envolvidas em toda a história da dívida. Michael Hudson. Então qual que é a pergunta? Dívida imobiliária? Dívida imobiliária em termos de finanças urbanas. Assim como o papel do financiamento da dívida na cidade, eu estou pensando no movimento pelo direito à cidade. Não sei se você pode se envolver muito com isso. Michael respondeu: a dívida imobiliária, que é um tema que eu sempre falo, é um produto da falta de disposição do sistema tributário em fazer o que Adam Smith, John Stuart Mill e todo o século XIX de economistas britânicos defenderam. Você tributa o aumento do preço da terra. Aqui faz-se o contrário. E você não tributa o aumento se você não tributa o aumento da terra, como defendia John Stuart Mill e todo o século XIX do socialismo britânico, dessa valorização do aluguel da terra estará disponível para ser penhorada ao banco como juro. Assim, ao reduzir os impostos sobre os imóveis, você permite que o valor do aluguel seja oferecido a bancos como garantia para que o empréstimo
bancária continua aumentando. Peraí, vamos ver o que a cachorro está fazendo. O mesmo acontece com os serviços públicos. Se você tributasse a renda de monopólio, ou simplesmente impedisse a criação de monopólios, você tributaria a renda de monopólios aos serviços públicos e não permitiria que a Thames Water fizesse o que fez a Inglaterra. Privatização da água. É o que a Sabesp vai fazer em São Paulo, cara. É isso, é o que a Sabesp vai fazer em São Paulo. Mas a ideia de liberdade econômica é não tributar, o que significa deixar toda essa renda econômica para os bancos, permitir que os bens imóveis e os serviços públicos sejam financiarizados e operados como um veículo para assumir cada vez mais dívidas e pagar cada vez mais juros e taxas e criar ganhos de capital para o setor financeiro, às custas, é claro, de toda a população. Em outras palavras, estamos falando de financiarização. É preciso desfinanciarizar a economia para evitar o aumento dos preços das moradias, o aumento dos preços dos serviços públicos privatizados e dos preços de monopólio. Como eu disse, era disso que se tratava todo o movimento de economia política no século XIX. E é isso que esse sistema precisa ser restaurado. É o que a Maria da Conceição Tavares fala, cara. Tem que discutir economia política. Economia é religião evangélica. É isso, não é? É uma fé insana e perversa para justificar o injustificável. Essa que é a questão. Está tudo explicado. Está tudo explicado. O que é a gestão Fernando Henrique Cardoso, o que foi o PSDBismo, o que é o tarcisismo, por que os governadores de direita privatizam tudo, quem ganha com isso, certo? O que é a imprensa econômica, toda essa gente sórdida, fica claro. E está explicado por que eu não gosto de web comunismo e não gosto de web comunista. Eu não gosto nem do jogo, nem do jogador. Essa é a verdade, eu não curto, cara. De verdade eu não curto. Sabe? Curto arrancar mato das minhas plantinhas. Curto combater formiga, arrancar tiririco. Web comunista não. Porque essa discussão todo mundo deveria saber qual que é, todo mundo deveria fazer. E essa é a discussão que nunca é feita. O web comunismo vende o marxismo vazio, desprovido de qualquer conteúdo, para distrair as pessoas, para nunca discutir o que de fato tem que ser discutido. É isso. Mas eu quero aproveitar a presença sua que chegou até aqui. Obrigado, de verdade, camarada. E quero comentar também um texto escrito pelo Dmitry Orlov, cara. Elogio a Trump. Hoje é o 80º aniversário da ingestão de cianeto de potássio por Adolf H., que depois foi baleado por seu ajudante para fazer com que seus parecesse heróico e não covarde. De acordo com os arquivos russos recentemente divulgados, seu cadáver incompletamente queimado, foi encontrado próximo à entrada do Führerbunker, cheirava a amêndoas amargas, ou seja, cianureto, e foi identificado positivamente pelo trabalho dentário sofisticado. É ironia, ele tinha dentes horríveis. Isso é algo para se comemorar. Aquela conversa de que o AH foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, foi para essa bobagem, gente, bobagem. Os soviéticos colocaram a mão no que restou do cadáver dele. Mas voltando ao Dmitry Orlov, muito menos significativo hoje também é o fim dos primeiros 100 dias do segundo mandato de Donald Trump como presidente. Isso na política americana, por nenhuma razão adequadamente explicada, é considerado o fim do período da lua de mel. Período de tempo em que o novo presidente, embora tradicionalmente odiado por quase metade do eleitorado, que os Estados Unidos é assim, metade vota no 6, metade no meia dúzia. Os votantes no 6 odeiam os eleitores da meia dúzia. E os votantes da meia dúzia odeiam os eleitores do 6. Aquilo que eu falei sobre a democracia. Deve receber o benefício da dúvida.
Pesquisas de opinião mostram que a lua de mel não foi bem sucedida. O índice de aprovação caiu 18% desde a posse. Ele tampouco é popular entre os amigos. Depois da oferta em como de anexar o Canadá, 64% dos canadenses começaram a ver Trump como inimigo. E o candidato da esquerda, que ia ser massacrado pela administração horrível do Justin Trudeau, acabou ganhando. Porque eles acharam que o direito era amigo do Trump. A mesma coisa aconteceu na Austrália, né? Uma jogada semelhante que a Groenlândia fez com que as opiniões favoráveis aos Estados Unidos entre os dinamarqueses, a quem a Groenlândia pertence há 1.039 anos, caísse de 52% para 20%. Todo mundo deu Trump. Além de mera opinião, o desempenho financeiro da economia dos Estados Unidos também não agradou muita gente. A previsão do crescimento do PIB dos Estados Unidos agora é de menos 2,5%, enquanto o S&P 500 despencou 9,3%. Tudo isso faz com que a segunda vinda de Trump pareça a pior presidência dos Estados Unidos em 70 anos. Mas isso é apenas o começo das más notícias, porque a guerra comercial de Trump com o mundo, que ele chamou de dita libertação, e que consistiu em impor tarifas a todos os parceiros comerciais proporcionalmente ao tamanho do superávit comercial com os Estados Unidos, deu início a uma reação em cadeia que levará a uma alta da inflação ao consumidor, queda do dólar, aumento de tarifas, taxa de juros e prateleira vazia nas lojas. Que o Dmitry Orlov está falando, que nós vemos falando há muito tempo, né? Mas esse pode ser apenas um momento ruim. Os Estados Unidos vêm apresentando enormes déficits comerciais há décadas e Trump sentiu a necessidade de fazer algo a respeito. Um desejo louvável, embora o resultado seja inevitavelmente bastante impopular entre as massas. Até agora, o esforço não foi bem sucedido e o déficit comercial bateu recentemente um novo recorde. É aquilo que nós mostramos também, ele está aumentando mês após mês. Trump é um jogador de golfe muito melhor do que um economista. Jeffrey Sachs é um economista melhor, embora não seja um estudante do stalinismo econômico. E, portanto, não seja exatamente um especialista quando se trata de entender o desempenho estelar de economias centralmente planejadas, como China ou a Rússia. Socialismo. Como disse Sachs, o déficit orçamentário é o déficit comercial. É o excesso constante de dólares recém-impressos que permitiu que os Estados Unidos vivessem muito além de suas possibilidades por várias gerações, enquanto acumulavam uma pilha verdadeiramente gigantesca de dívida nacional, cujo pagamento de juro agora perde apenas o pagamento da pensão da Previdência Social. Os estrangeiros, então, investem esse excesso em ações, títulos e imóveis dos Estados Unidos, causando a inflação dos ativos. Por isso que o preço dos imóveis sobe. Por isso que o preço das ações sobe. E por isso que está se criando uma bolha cada vez maior, que quando estourar, vai ter um efeito cada vez maior. Retire qualquer um dos elementos desse quebra-cabeça e o resultado será o colapso financeiro imediato. Se você não fizer nada, vai obter o mesmo resultado, só que num período de tempo imprevisível. O que Trump fez até agora foi caminhar até a beira do precipício, olhar para baixo e dar alguns passos para trás. Na luta contra os déficits comerciais, ele anunciou suas tarifas, que é imposto, né? Os mercados desmaiaram e ele adiou suas tarifas ou os reduziu. Na luta contra o déficit orçamentário, a iniciativa DOGE, liderada por Musk, conseguiu fazer cortes consideráveis, mas nem perto do $1 trilhão necessário para fazer alguma diferença. Mas nós estamos aqui para discutir o fracasso de Trump. Queremos elogiá-lo pelo seu sucesso. Claro, eles são enormes, mas de alguma forma são obscurecidos pelos seus fracassos, que são bem menos significativos. E daí, se ele não conseguiu acabar com a guerra na antiga Ucrânia, ele pode simplesmente parar de armar o regime de Kiev e deixar que os russos acabem com ele. E daí, se ele não conseguiu anexar o Canadá ou a Groenlândia, quem precisa deles? E daí, se os panamenses não quiseram devolver a zona do canal para os Estados Unidos e os chineses não quiseram vender os portos panamenses? E se os tribunais dos Estados Unidos não permitirem a extradição de criminosos que são estrangeiros ilegais? E assim por diante. O que é realmente significativo é o fato de Trump ter conseguido em 100 dias tornar a guerra nuclear muito menos provável. Ele herdou uma Casa Branca que havia sido administrada por um bando de idiotas de classe mundial, que achava que a Ucrânia, armada e comandada por oficiais da OTAN, poderia derrotar a Rússia. Esses imbecis achavam que manter canais de comunicação abertos com a Rússia era totalmente desnecessário. Como resultado, o mundo estava a apenas 1 ou 2 acidentes de uma troca nuclear no qual a Rússia sofreria algum dano, mas sobreviveria, porque suas armas estratégicas são todas novas
e ele está muito bem defendido contra todo tipo de ataque, enquanto os Estados Unidos seriam completamente destruídos, porque as armas deles são todas obsoletas e não existe defesa estratégica. Em 100 dias, a equipe do Trump restabeleceu o diálogo e os contatos de alto nível com a Rússia, tornando essa guerra acidental extremamente improvável. É aquilo que eu disse. O Donald vai destruir os Estados Unidos. Mas a diferença é que a Kamala, né, ia levar o mundo junto. Ou pelo menos ia morrer tentado. De toda forma, essa é uma grande conquista que a imprensa ocidental desconsidera completamente. Uma missão escandalosa. Também é bastante significativo o fato de que, ao longo do caminho, Trump e membros do seu governo fizeram algumas admissões importantes. Primeiro, que a guerra na Ucrânia é uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia, provocada pelo governo Biden, e que Trump supostamente quer acabar o mais rápido possível. Segundo, que essa guerra não pode ser vencida pela Ucrânia de forma alguma e que, se continuar, vai resultar no desaparecimento completo da Ucrânia do mapa político. Terceiro, o fato da Crimeia ser um território russo. Esse último ponto pode parecer trivial. A Crimeia russa já faz 241 anos, mas abre a janela de Overton no que diz respeito ao redesenho das fronteiras nacionais com base no princípio da autodeterminação. Em seguida, por esse mesmo princípio, Kosovo se tornará novamente sérvio. Vilnius vai voltar a ser polonesa e a Bélgica será dividida entre França e Holanda. A simples pergunta e resposta de quem é a Crimeia, inevitavelmente, levará a outras perguntas. De quem é Odessa? De quem é Kiev? De quem é Constantinopla? Admitir a realidade é um passo importante para chegar a qualquer tipo de acordo, que é algo que Trump deseja. Ele fala constantemente sobre fazer acordo. Ele escreveu um livro intitulado A Arte do Acordo. Ou talvez tenha feito um acordo com algum escritor fantasma, ghostwriter, que escreveu isso para ele. De qualquer forma, Trump se considera um grande negociador e acredita em negociar a partir da posição de força. É essa última parte, a posição de força, que tem oferecido algumas surpresas indesejáveis. Qual força? A esse respeito, o processo de negociação revelou até agora algumas verdades inconvenientes, mas importantes. Primeiro, nem a quantidade de armas, inteligência, treinamento ou comando da OTAN permitirá que os ucranianos vençam a Rússia. Segundo, nem a combinação de sanção, ameaça, promessa ou outras pressões forçará a Rússia a se desviar 1 milímetro do seu objetivo de desmilitarização e desnazificação, neutralidade, para o que quer que reste da antiga Ucrânia. Terceiro, nem a combinação de tarifas, isenção tarifária, postura militar, outras demonstrações de força contra a China forçará os chineses a fazer qualquer concessão. Apenas resultará em contramedidas econômicas e financeiras chinesas que certamente serão muito mais devastadoras para os Estados Unidos que para a China, porque a China pode, com algum esforço, substituir os Estados Unidos como fornecedor e continuar expandindo sua economia, enquanto os Estados Unidos, com a economia já em retração, depende totalmente das exportações chinesas. Negociar a partir de uma posição de força, que é supostamente o lema de Trump, não funciona se a posição de alguém for fraca. Mas essa é outra verdade indesejável, porém importante, que está implícito no próprio slogan favorito de Trump, o MAGA, Make America Great Again. Se o objetivo é tornar os Estados Unidos grandes novamente, isso implica que eles já não são grandes. Já podem ter sido, mas não são mais. Que já foram fortes, mas definitivamente não são. Senão não precisava retornar a ser, né? MAGA não é apenas um slogan bordado em chapéus fabricados na China. Ele foi o centro da campanha de Trump para reconquistar a Casa Branca. É um slogan revivalista que remete a narrativas bíblicas sobre o reino de Israel e Judá, que enfatiza períodos de declínio, revivando e reavivamento causado por reis iníquos ou justos, e Trump certamente se vê como um rei justo, que sucede o perverso Biden. Durante a recente entrevista com o jornalista do The Atlantic, show de bizarrice, ele disse: eu realmente acredito que o que eu estou fazendo é bom para o país, bom para as pessoas, bom para a humanidade. Ok, né? Quanto à centralidade do Make America Great Again, ele diz o seguinte: acho que é o movimento político mais importante da história do nosso país. Acrescente isso o fato de ele ter se esquivado de uma bala assassina pela graça de Deus, como Trump parece acreditar, e o MAGA assume conotações religiosas que penetram profundamente na psique americana, remontando ao primeiro grande despertar. Essa foi uma onda de entusiasmo religioso entre os protestantes que varreu as colônias americanas
entre as décadas de 1730 e 1740, e que deixou um impacto permanente na religião americana. A ideia de que os Estados Unidos já foram grandes, mas não são mais, deve produzir entre os americanos patriotas um profundo senso de culpa espiritual e um desejo ardente de redenção. Humildade, contrição, expiação, redenção, isso não seria característico do bombástico e tagarela showman Trump, com contrário à sua natureza, ao seu eu. E, no entanto, esse é o caminho que os americanos, individual ou coletivamente, devem percorrer. Caminho da autorreflexão, da autodisciplina e do autocontrole, resultando em um novo eu que seja mais compatível com as circunstâncias em rápida mudança. Ao longo desse caminho, será necessário encontrar novos líderes. A essa altura, já se tornou óbvio que os líderes ocidentais modernos estão atolados em dogmas ultrapassados. Eles continuam a viver em um paradigma no qual o Ocidente é o pináculo da civilização, ou melhor, o mais inteligente e o mais avançado. Eles acabaram aceitando isso como axiomático, que não exige verificação ou reflexão crítica. Essa visão cor-de-rosa do Ocidente ignora como ele foi formado, por meio de guerras coloniais intermináveis, roubo, desalojamento, genocídio de povos nativos, destruição de culturas, comércio de escravos, ganância, crueldade, opressão patológica e afins. Mas hoje o Ocidente é o próprio opressor, sofrendo as consequências do próprio dogmatismo e o descaso fardado do seu karma acumulado. Em um mundo em rápida mudança, o pensamento ossificado do Ocidente se torna fatal, pois a recusa em repensar seu papel no mundo leva à estagnação econômica, crise política, perda de solidariedade, perda de propósito comum e perda de coesão interna. E no final, vai levar ao colapso. Quando a civilização começa a se considerar infalível, suprema e eterna, ela invariavelmente entra em um período de declínio. Essa é a armadilha do qual o Ocidente caiu quando a União Soviética entrou em colapso, sem perceber que ele entraria em colapso logo em seguida. Os grandes impérios caem não quando surgem ameaças externas, mas quando as suas elites param de ver as mudanças no mundo e se recusam obstinadamente a mudar junto com o mundo. O Ocidente hoje é um exemplo vívido de como a ideologia ossificada, que é o que nós falamos, e complacente pode se tornar não apenas um freio ao desenvolvimento, mas também uma ameaça real ao próprio futuro. Outrora centro do progresso, o Ocidente de hoje perdeu o rumo, obcecado pela adoração a si mesmo, incapaz de resolver suas contradições internas. Somente o tempo dirá se os Estados Unidos podem ou não se tornar grandes novamente. Mas isso é menos importante do que entender que os Estados Unidos não são mais grandes e devem agir de acordo para evitar o pior cenário possível para si mesmos e para o mundo. O que eu acredito? Que eles não vão fazer isso. Eles vão continuar até o fim agarrado à própria estupidez. Até o fim. Até o amargo fim, eles vão continuar acreditando que são ungidos, que tem um caminho, a verdade, a luz, o destino do mundo, que são a nação escolhida, a civilização excepcional, guia e farol da humanidade. Desde quando... Quem foi que escreveu? Foi um belga. Jacques Turgot escreveu O Progresso. Isso faz o quê? Uns 300 anos, pouco mais. O Ocidente parece acreditar nesse tipo de narrativa mítica, de superioridade, certo? De que eles são muito fodas, que são o farol, o lumiar, os guias. Eu estava baixando uns videozinhos para gravar uns vídeos uns dias mais tarde sobre um moleque que vendeu um rim para comprar 2 aparelhos da Apple. E agora o outro rim, bom, tem falência, né? Tá vivendo na hemodiálise. E que isso é a cara do Ocidente, né? Ontem nós comentamos sobre o show da... Como é que é o nome? A criatura. A sionista lá. Que foi mulher daquele esloveno picareta. Lady Gaga. A idolatria, né? O Ocidente é o dinheiro. O crente é o dinheiro. Ele serve ao Deus dinheiro. Ele quer ser recompensado em dinheiro, não com a vida eterna. O crente não quer a vida eterna. O católico quer. O crente não. O crente quer dinheiro.
E quando eu falo crente, eu não estou falando do neopentecostal necessariamente, embora também dele. É o crente no capitalismo, crente na democracia burguesa, o crente do webcomunismo, o crente ANCAP, o crente incel, o crente woke, o crente identitário. Ele troca sem problema algum um lugar no céu pelo inferno na terra. É isso. Nós entendemos os Estados Unidos, nós entendemos o capitalismo. Mas quem mais entende? Ou dito de outra forma, quem quer entender qualquer coisa hoje em dia? Ninguém quer entender nada, porque isso dá trabalho. Somos todos neném não é só o jovem. Nós não queremos entender e nem mudar. E a gente tem raiva de quem entende e de quem quer mudança, de quem quer transformação. Eu tenho raiva de formiga, de saúva, que destrói a minha horta. Ganhei uns Pix, vou comprar fornicida. Vou eliminar elas. Eu tenho raiva de saúva. Mas regar as plantas me dá paz. Eu sei que não é permanente. Nenhuma paz é permanente, nenhuma felicidade é permanente, nenhuma alegria é permanente. É acreditar que isso é possível que leva as pessoas às drogas, ao álcool, à religião evangélica. Não aguentar a própria dor, o preço da própria existência, o peso da própria existência, o preço da própria existência. Né? Mas o capitalismo foi feito para que esse preço seja enorme, para que esse peso seja imenso. Portanto, a solução não é de nenhuma forma individual. Não adianta acabar com os Estados Unidos se o que eles pregam continua valendo. Ou a vitória é da humanidade, ou é de ninguém. Simples assim. Até mais. Boa tarde.